Olá, pessoal, tudo bem? Bom, o prof prometeu para vocês um vídeo, né, para a gente dar uma reforçada aí sobre sujeito e predicado, tá? Que é o nosso conteúdo da atividade online. Vocês vão ouvir trovões, vão ouvir aí barulho da chuva, creio eu, porque tá chovendo nesse momento, tá? No momento que a prof tá gravando, certo? Bom, então, o assunto que nós vamos tratar, Rapidex, né, vai ser o da página 14, que ficou, então, para nós comentarmos, que não deu tempo na última aula, certo? Então, vamos aí, o que eu fiz? Eu vou fazer com vocês num Word, no documento do Word, e aí eu vou enviar no grupo de vocês esse doc depois, tá? Eu, assim que chegar em casa, eu já envio no grupo de vocês esse doc do Word, tá bom? Por que eu fiz nele? Porque dá pra gente trabalhar aqui, ó, com as ferramentas, tá? Fica melhor pra mim, no caso, pra eu ir explicando pra vocês. O conteúdo, então, se chama tipos de predicado, certo? Nós vamos ter de classificar esses predicados. Nós temos 3 tipos de predicado. O primeiro deles que nós vamos ver é o predicado que nós chamamos de predicado verbal. E agora? Como que isso acontece, prof? Vamos ver então. Olha bem. Predicado verbal. Vamos ver abaixo alguns exemplos desse tipo de predicado. Então, nós temos a seguinte oração. Maria Antônia chegou. Somente isso. Maria Antônia chegou. Então, primeiro de tudo que a gente já faz, que eu sempre falei para vocês, é sempre localizar o verbo. Como essa oração é uma oração pequena, né? Então, nós temos somente 2 termos. Então, nós temos aqui Maria Antônia, vou destacar, e depois, em seguida, o próprio verbo chegou, que é esse que eu dei destaque, tá? Foi falado para vocês que quando vocês querem descobrir o sujeito, você pergunta para o sujeito, né? Você faz a pergunta quem? Quem chegou? A resposta que o verbo me entrega é o sujeito da oração. Então, eu vou aqui, vou colocar de outra cor, tá? Vou destacar. E em seguida eu já venho aqui, olha bem. Se eu perguntei para o verbo quem chegou, sobrou apenas o termo Maria Antônia. Então, quem realizou a ação de chegar é o sujeito chamado Maria Antônia. Maria Antônia é o nosso sujeito. Tranquilo? Bom, sobrou então o nosso queridíssimo predicado, tá? Deixa eu achar uma barra aqui nesse computador aqui. Barra invertida. Ah, tá, chega. O termo então que sobrou além do sujeito é o termo que a gente dá o nome de predicado, certo? Como nessa palavra eu tenho apenas o verbo de predicado, e esse verbo é um verbo que está indicando a ação da Maria Antônia, o que a Maria Antônia fez, a única palavra que tem nesse predicado só pode ser ela mesmo, né? O núcleo do predicado, ou seja, a nossa palavra mais importante do predicado, tá? Então, o predicado que a gente chama de predicado verbal é porque o verbo é a nossa principal palavra do predicado. O núcleo do nosso predicado, então, é a palavra chegou. Ah, mas essa é bem fácil, né? Porque só tinha 2 termos pequenos, o nome do sujeito e já o verbo. Então, obviamente, essa palavra que é o verbo vai ser o núcleo do predicado, porque aqui só estava ela, né? Mas vamos ver uma outra. Sara correu a semana passada. Ok? Então, a nossa oração, Sara correu a semana passada. Muito bem. Então, precisamos descobrir o verbo desta oração. O verbo é sempre a palavra que vai indicar uma ação realizada pela pessoa ou por algum ser.
tá certo? Eu tenho que ter essa noção na minha cabecinha de que o verbo vai ser uma palavra que vai me indicar uma ação desenvolvida num determinado período de tempo, tá, pessoal? Então, isso aí é uma coisa que vocês precisam treinar o cérebro de vocês. O verbo é a palavra que vai indicar uma ação desenvolvida num determinado tempo, tá? Então, tá. Olhei aqui, Sara correu a semana passada. Eu tenho que pensar numa ação que foi feita. Qual foi essa ação? A ação realizada foi correu, tá? Muito bem. Achei o meu verbo. Aí eu venho para o verbo e vou perguntar para ele assim: quem correu a semana passada? A resposta que o verbo vai me dar é o nome da pessoa. Então foi Sara. Sara correu a semana passada, tá? Então, Sara correu a semana passada. Deixa eu dar uma destacar um pouquinho. Isso. Acho que ficou a mesma cor. Medo de acabar a luz. Acabou a luz, ficamos no escuro. Bom, Sara correu a semana passada. Ok. O verbo que eu tenho é correu. Eu aprendi, então, que eu devo separar aqui, pessoal, olha bem. Separei. O nosso sujeito, então, é Sara. E tudo que sobrou a partir do verbo é o que a gente vai chamar, então, de predicado. Ok? Tudo isso daqui vai ser meu predicado. Separei quem é o sujeito. A partir do verbo, tudo que sobra é meu predicado. Tá? Então, eu venho aqui embaixo e vou identificar cada um desses termos. Quem é o sujeito da minha oração? Quem que correu? Tá. O meu predicado, eu vou chamá-lo de predicado verbal. Por que eu vou chamar de predicado verbal? Justamente porque esse verbo que está no predicado, ele está indicando uma ação. Ele está indicando que alguém fez ou está fazendo alguma coisa. Tá? Então, tenham isso na cabeça. O verbo do predicado verbal é porque é um verbo de ação, é um verbo importante, tá? Então, eu tenho aqui predicado verbal, correu a semana passada. Qual que é o núcleo do meu predicado? Qual é a palavra mais importante do meu predicado verbal? O verbo, gente. Olha aqui, correu, tá? Então, a palavra mais importante do predicado verbal é sempre o verbo, tá? Prof, mas como que eu vou saber se é predicado verbal? É porque este verbo ele está indicando uma ação, tá? Põe isso na cabecinha de vocês. Verbo importante, verbo que indica a ação, ele vai me dar um predicado verbal, certo? A gente chama isso de verbo nocional, porque ele é de ação, tá? Mais um exemplo. Eles caminharam muito hoje. Qual é a ação que foi praticada? Caminharam, tá? Quem caminharam muito hoje? Eles. Olha que legal. Então, eu tenho aqui, já achei o meu verbo e já achei o meu sujeito. Vamos colocar uma barra para separar. Muito bem. Quem é que caminharam muito hoje? Eles. Então, o sujeito, eles. O meu predicado é predicado verbal. Por que é predicado verbal, prof? Porque o verbo é um verbo que indica uma ação. A ação de caminhar. Então, eu coloco todo o meu predicado aqui, ó. Caminharam muito hoje. Qual é a palavra mais importante, prof, desse predicado? Lembra que eu falei para vocês? Predicado verbal. A palavra mais importante, que a gente vai chamar de núcleo do predicado, é o verbo caminharam. Tá? Opa, deixa eu clicar e deixar ele em vermelhinho. Isso.
Mais uma. Joana comprou muitos sapatos ontem. Qual é a palavra que indica a ação da Joana? Comprou. Esta foi a ação que a Joana fez. Ai, que delícia essa ação, né, gente? Comprar sapatos. Adoro. Então, tá bem. Quem é que comprou muitos sapatos? Joana. Bom, já achei. Vou separar aqui. A pessoa que realizou a ação foi a Joana. Então, ela é meu sujeito. Tá? Vou dar um destaquinho para Joana. Opa. Tem hora que não obedece a coisa aqui. A prof tá meio... Isso. Meu sujeito é a Joana. A Joana não praticou uma ação? Praticou. É um verbo importante, né? Então, quando eu tenho um verbo que indica a ação de alguém, o meu predicado é verbal, tá? Comprou muitos sapatos vai ser o meu predicado. Prof, qual a palavra mais importante aqui? A palavra mais importante do predicado verbal vai ser sempre o verbo. Ok? Outra. Alexandre e Natália fizeram um bolo delicioso. Olha bem, gente. Qual foi a ação que eles realizaram juntos? Fizeram um bolo delicioso, certo? Então, se essa palavra indica o que a ação das pessoas, desse Alexandre e Natália, é o meu verbo. Então eu pergunto para ele, quem fizeram um bolo delicioso? Alexandre e Natália. Vou separar. Quem é o sujeito, então? O sujeito, Alexandre e Natália. Eles são o meu sujeito, tá? E o tipo de predicado? Se eu tenho um predicado com um verbo que indica uma ação realizada, então meu predicado é um predicado verbal. E o meu verbo, que é o fizeram, vai ser a palavra mais importante. A gente chama de núcleo do predicado, tá? Vamos ver aqui. E para fechar o predicado verbal, né, que é esse aqui que a gente viu, tem o seguinte, ó. Quando o núcleo do predicado é um verbo nocional, ou seja, um verbo que indica ação, a gente dá um nome a esse predicado de predicado verbal, tá? Bom, vimos o predicado verbal. Predicado verbal é porque precisa ter um verbo de ação, tá? Se eu tenho um verbo de ação, este verbo é o núcleo do meu predicado. Tranquilo? Agora a gente vai ver o predicado nominal, tá? Predicado nominal. Vamos conferir os exemplos abaixo. Jéssica está feliz. Muito bem. Agora aqui a gente não tem mais um verbo que indica a ação de alguém, tá? Nós vamos ter então aqui um verbo que vai indicar um estado de espírito da Jéssica, um estado emocional da Jéssica, certo? Então, olha bem, o verbo é estar. Muito bem, vamos então destacá-lo. Está feliz. Eu pergunto para esse verbo, quem está feliz? Jéssica. Então, meu sujeito é a Jéssica. Bom, o meu predicado nominal é está feliz. Prof, como é que eu vou saber que o predicado é nominal? Justamente porque esse verbo que tenho aqui, ele é um verbo que vai indicar um estado da pessoa, tá bom? Ele não vai indicar uma ação da pessoa. Por exemplo, ninguém fica feliz quando quer, tá? Agora eu vou ficar feliz. Agora eu vou ficar triste. Então não tem, tá? Então não tem como, não é uma ação, não depende da gente esse tipo de verbo aqui, tá? Não depende do sujeito praticar uma ação, tá certo? Esse verbo aqui, ele vai servir apenas para ligar o sujeito a uma característica dele, tá bom? Então, eu tenho aqui, o sujeito é Jéssica, o meu predicado nominal está feliz, e o núcleo do meu predicado nominal, veja bem que mudou,
é a palavra feliz. Certo? Então, faz assim, ó. Predicado nominal é quando eu tenho, então, um verbo de ligação, tá? E, em seguida, uma característica do sujeito. Olha que bacana, tá? Então, eu tenho, na minha cabecinha, eu tenho que dizer assim, esse aqui é um verbo de ligação, porque ele só tá ligando o sujeito Jéssica com a característica dela, que é feliz, tá? Muito bem, vamos mais um exemplo. Pedro Henrique é competente. Muito bem, eu estou fazendo uma afirmação aqui. Veja aqui que eu tenho, então, o verbo ser, né? Tem muita gente que fala verbo é, mas o verbo é o verbo ser, no presente, né? Ele é. Então, Pedro Henrique é competente, tá? O que eu tenho? Sujeito. Eu vou perguntar, quem é competente? Pedro Henrique. Predicado nominal é competente. Lembrando sempre, tá, pessoal? Que eu vou voltar aqui e colocar a barrinha. Eu achei o sujeito, já posso separar o sujeito do predicado. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou pôr aqui, ó. Achei quem é o sujeito, já separei ele. Sujeito, Pedro Henrique. Predicado nominal é competente. E o núcleo do meu predicado vai ser a palavra competente, porque ela é uma característica do sujeito. Ela está caracterizando o Pedro Henrique, tá? Mais um. O pôr do sol é lindo. Olha, nós temos aqui mais uma vez o verbo ser no presente, tá? E uma característica em seguida, ok? Pergunto então para o verbo, já vou pôr a barrinha. Quem é lindo? Ou o que é lindo? Né? Lembrando que o pôr do sol não é uma pessoa, mas alguma coisa, é um ser inanimado que a gente diz, né? Então eu pergunto o que? O que é lindo? O pôr do sol, tá? Deixa eu colocar uma letrinha maiúscula aqui. O pôr do sol, ok? Bom, achei o sujeito, todo o meu predicado é a partir do verbo, então eu já coloco aqui, predicado nominal. É lindo. Qual é o núcleo, então, a palavra mais importante desse predicado? Vai ser sempre a característica do sujeito, pessoas. Não pode esquecer. Se nós estamos trabalhando com verbos que não indicam uma ação, mas indicam um estado, indica que é alguma coisa, geralmente é um estado de permanência ou um estado que é... A gente fala que tem estado permanente, tem estado que é... Fugiu o nome da minha boca agora. Provisório, tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Mais uma. João parecia tenso. João parecia tenso. Então, eu venho aqui, pergunto para o verbo, quem parecia tenso? O João. João é meu sujeito. Choveu. Ok? Então, se eu tenho aqui, João parecia tenso, né? Quem parecia tenso? O meu sujeito, João. E o predicado? Tudo aquilo que eu separei aqui vai ser o meu predicado. Então, eu escrevo meu predicado nominal, parecia tenso. Qual é o núcleo, prof? Então, desse meu predicado? É a característica do sujeito, amores. Lembra que eu falei para vocês? O núcleo do predicado nominal é a característica do sujeito. Ou seja, tenso. Nervoso, tenso, né? É o mesmo significado, tá? Mais um. Iara continua triste. Olha o outro mais uma vez aqui, né? Olha só, a gente tem estado de ânimo, estado psicológico da pessoa, né? Iara continua triste. Opa, então eu venho. Quem continua triste?
Yara, ok? Sujeito, então, Yara. Meu predicado é tudo isso daqui, eu copio ele aqui, ó. Predicado nominal continua triste, tá? Aí vem assim, olha bem como é que é fácil aqui, ó. Decora esse esqueminha aqui, ó, gente. Assim, o predicado nominal possui a seguinte estrutura. Qual é a estrutura de um predicado nominal? Ó, se vocês memorizarem isso daqui, vai ficar ó, facílimo. O sujeito, tá? A estrutura de um predicado, de uma oração que tem predicado nominal é essa. Tem sujeito, depois tem o verbo de ligação e depois vai ter uma característica do sujeito, tá? Essa característica do sujeito, a prof colocou com esse nome, mas mais pra frente, oitavo ano principalmente, né? Acho que sim. A gente vai dar um nome a isso de predicativo do sujeito. Predicativo quer dizer qualidade, tá bom? Então, se vocês decorarem isso aqui, ó, uma oração que tem predicado nominal, ela possui sujeito, um verbo de ligação e a característica do sujeito. Prof, o que é verbo de ligação? Sabe por que ele tem esse nome? Porque ele vai fazer uma ligação entre o sujeito e uma qualidade ou um defeito dele, que a gente chama de característica, tá? Então, ele liga o sujeito, então eu vou ter o sujeito, vou ter o verbo que vai fazer a ligação entre a característica do sujeito, tá? Então, por isso que ele é chamado de verbo de ligação, porque ele liga um termo no outro. Prof, mas quais são esses verbos de ligação? Olha aqui, ó. Os mais comuns, né? A lista que eu coloquei para vocês aqui, ó. Lista de verbos de ligação. Assim chamados porque eles ligam o sujeito à sua característica. Os principais verbos são, né, esses verbos de ligação. Verbo ser, independente do tempo e do modo que ele vai estar conjugado. Tá? Pode ser no presente, passado, futuro. Tá? Pode ser no modo imperativo, pode ser no modo subjuntivo. Ele sempre vai ser verbo de ligação. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, verbo ser, verbo estar, verbo permanecer, verbo ficar, verbo tornar-se, tá? Esse tornar-se tem o mesmo sentido de virar, é a mesma coisa, tá? Tornar-se, tornou-se um grande médico, virou um grande médico, né? Ou seja, a pessoa estudou tanto que ela se tornou um grande médico, virou um grande médico. Ah, fulano virou médico, ah, fulano virou professor, né? Então, é o mesmo sentido. Andar, e esse andar aqui, bastante cuidado, porque o sentido desse verbo andar aqui não é o do verbo caminhar, não é. Andar é no sentido de estar. Ah, olha só, minha mãe anda meio triste, perceberam? Os nossos colegas não vêm à escola porque eles andam doentes ultimamente. Então, esse andar aqui é no sentido de estar, é um processo, tá? Da pessoa, ele vai indicar, então, a situação que uma pessoa se encontra. E não é de andar, de caminhar, não é, tá? Porque o verbo andar, no sentido de caminhar, aí sim é verbo de ação. Tem que prestar atenção nisso. Verbo parecer, né? Nossa, ela parece muito cansada, tá? Virar, que tem o mesmo significado ali do tornar-se, tá? Continuar e viver. Esse viver aqui, ó, por exemplo, as crianças vivem agitadas, tá? Então, ele indica um estado emocional, indica uma característica psicológica, tá certo? Não é no sentido de vida, é no sentido de estar em algum momento, de alguma forma, tá? Bom, esses são os verbos de ligação e que vocês precisam, de alguma forma, lembrar-se deles para sempre. Amém.
tá certo? Então, isso aqui é um conteúdo para o resto da vida de vocês, certo? Verbos de ligação, que liga o sujeito com a sua característica, tá? E o último para nós, predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal. Prof, e agora? Agora lascou tudo, né? Se nós vimos o predicado verbal, que o núcleo do predicado era um verbo de ação. Vimos o predicado nominal, que o núcleo do predicado era a característica do sujeito. E nesse aqui agora, como que a gente vai fazer? Bom, ele já tem esse nome assim de predicado verbo nominal, justamente porque ele vai ter um verbo de ação e mais a característica do sujeito. Vamos ver como é que fica. Vamos ver abaixo. Dolores chegou cansada. Então, eu tenho aqui. Qual foi a ação da Dolores? Chegou. Dolores chegou. Então, ela praticou uma ação no momento, né? Então, esse é o nosso verbo. Quem chegou cansada? Dolores. Vamos separar. Quem é o sujeito da oração? Dolores é o sujeito da oração. E o meu predicado, prof, e agora, como que vai ficar? Bom, eu tenho um verbo aqui, que é um verbo de ação, e em seguida eu tenho uma característica da Dolores. A Dolores chegou cansada, tá? Essa Dolores, ela poderia ter chegado descabelada, ela poderia ter chegado apressada, ela poderia ter chegado... que mais que ela poderia ter chegado? Enfim, qualquer outra característica da Dolores, tá? Se eu tenho, então, um verbo de ação e uma característica do meu sujeito, esse predicado, eu dou o nome para ele de predicado verbo nominal. Por quê? Porque ele tem dois núcleos. Tem duas palavras importantes ali para mim. Eu tenho uma que é o verbo de ação, tá? E tenho a outra, que é uma característica do meu sujeito, a característica da Dolores. Tá certo? Próxima. E olha só que legal. Fernando chegou ofegante à aula. Achei o meu verbo. O verbo é importante. Ele praticou uma ação de chegar. Então, eu tenho aqui chegou. Vou deixar o vermelhinho. Vou, então, perguntar para ele. Quem chegou ofegante à aula? Fernando. Vou separar. Separei. Então, o Fernando é meu sujeito, porque é ele quem praticou a ação. O predicado, olha bem que legal, gente. O Fernando chegou. E quando ele chegou, de que maneira que ele estava? Ele estava ofegante, cansado. Provavelmente ele veio apressado. Então, eu tenho aqui dois núcleos. Um que é o verbo de ação e o outro que é a característica do Fernando, tá? Então, aqui onde eu coloco o meu predicado verbo nominal, eu tenho que escrever todo ele. Chegou ofegante à aula. Quando eu peço para você colocar aqui o núcleo do predicado, ou seja, as palavras mais importantes dele, né, no caso de um predicado verbo nominal, então eu tenho aqui o chegou, que é o verbo, e mais a característica do meu sujeito, que é o Fernando. Então, estas duas palavrinhas aqui são o núcleo do meu predicado, tá? Aí você pergunta para mim, prof, e esse outro aqui? No momento, não nos interessa. Mais para frente ele vai ganhar um nome que vocês vão descobrir depois, não vou complicar. Mas agora, nesse momento, ele não me interessa, eu descartei ele, porque eu só precisava das palavras mais importantes do meu predicado. Tá bom? Mais uma então. Os alunos saíram do teatro encantados. Deixa eu pôr mais para baixo. Os alunos saíram do teatro encantados. Poderia ser, os alunos saíram da sala de aula estressados. Perceberam que a palavrinha no final ali está se referindo aos sujeitos? Tá? Então, olha bem. Os alunos saíram do teatro encantados.
Palavrinha mágica que é o verbo. Eu já falei para vocês, encontrem o verbo e ataquem o verbo. Sempre, sempre, sempre. A palavra de todo predicado, de toda oração, quando você vai analisar essa oração, a palavra mais importante é o verbo. Então, você precisa localizar o verbo. O verbo é tudo, tá? Você localizou o verbo, a partir do verbo que você vai desmembrar a sua oração, tá? Então, eu tenho aqui, saíram do teatro, ok? Quem saíram do teatro? Os alunos. Meu sujeito, os alunos. Foram eles que saíram do teatro, tá? Então, vou aqui, coloco a barrinha, né? Saíram do teatro. Prof, e agora? Você falou que tem que ter, para um predicado verbo nominal, tem o que tem, então, o verbo de ação, que eu já achei que saíram, e mais a qualidade do sujeito, e mais a característica do sujeito, né? Que a gente fala depois que é predicativo do sujeito. Qual é, então, a palavra ali que está se referindo ao sujeito, os alunos? Então, eu venho aqui e encontro essa palavra que está se referindo aos alunos. Saíram do teatro encantados. Qual foi a característica desses alunos, gente? Encantados é a característica deles, certo? Ah, legal. Então, aqui no meu predicado verbo nominal, eu tenho o meu sujeito, os alunos. Predicado verbo nominal, eu copio tudo, né? A partir ali que eu separei o sujeito, o resto eu tenho que copiar. Saíram do teatro encantados. E o núcleo, prof, quais são as palavras mais importantes? As palavras mais importantes é o verbo saíram e a característica do sujeito, que é encantados. Tá? Prontinho. Encontrei, então, aqui todo o meu predicado. E para finalizar, tem a diquinha aqui para vocês, ó. Como é a estrutura de um predicado verbo nominal? Vai aparecer o sujeito, né? Então, eu tenho primeiro o sujeito, depois vem um verbo que indica uma ação desse sujeito e depois a característica do sujeito. Eu tendo essas três coisas, você leu o enunciado e viu que tem o sujeito, tem o verbo que indica uma ação do sujeito e tem uma característica do sujeito, pronto, o seu predicado é um predicado verbo nominal, tá certo? Então, eu vou mandar para vocês esse doc lá no grupo, para vocês terem ou imprimirem ou copiarem no caderno, fica a critério de vocês, tá? Qualquer dúvida, então, vocês mandam um WhatsApp para mim a partir de segunda, tá? Porque no final de semana eu uso para descansar, não sei vocês, tá? Mas é bom que todos tenham esse costume. Estudem durante a semana, final de semana de preferência, descansem, tá? Se não quiserem ver esse vídeo hoje, não tem problema, que é sexta-feira. Vejam ele na segunda-feira, porque a gente tem segunda, terça e quarta, e é só na quinta que vocês vão ter, então, a nossa atividade, tá? Segunda-feira, provavelmente, eu coloco para vocês no grupo também uma atividadezinha bem pequenininha, só para vocês memorizarem, tá certo? E vocês podem mandar para mim, então, as dúvidas de vocês na segunda-feira, a partir de segunda. Tranquilo? Beijo, então, crianças. Se cuidem, usem máscara e higienizem as mãos. Tá certo? Beijos.